Queria dizer, senador Medeiros, que várias razões me trazem a esta tribuna para participar e homenagear esta celebração absolutamente oportuna, justa, nesses momentos de grande tensão, de grande incompreensão, de grande intolerância em nosso país, em várias camadas da sociedade brasileira. Mas também por um motivo especial. O maior número de protestantes no Brasil está no Rio Grande do Sul, um estado, considerando proporcionalmente, um estado que teve na imigração alemã uma influência extraordinária dos luteranos, dos alemães, que deram uma grande contribuição à cultura do nosso estado. E lendo a revista que foi editada celebrando os 500 anos da Reforma, eu me deparei com um texto aqui, e talvez nem todos pudessem ter a oportunidade de ler, resumindo o que disse o reverendo Obedes Ferreira da Cunha Júnior. Desejamos que uma nova geração se levante como guardiã dessa doutrina, que tanto impacto causou no mundo do século XVI em diante, pois vivemos em uma era tecnológica, onde a comunicação é rápida, os sentimentos descartáveis e o conhecimento superficial. Precisamos, por isso, de homens e mulheres, como naquele tempo, com a profundidade e a espiritualidade dos reformadores, dos homens e mulheres de Deus, bíblicos e visionários de então. Nos comprometemos com nossa vocação missionária de envidar esforços e, por todos os meios biblicamente legítimos, anunciar um evangelho puro, com Cristo, com cruz, com arrependimento, com regeneração, com frutos coerentes, para fazer o nome do Senhor exaltado em todo o mundo por sua tão grande e graciosa salvação. Esperamos pelo derramar do Espírito Santo de Deus, para que o vento renovador de sua graça sopre sobre nós e nossas famílias, trazendo mais amor, comunhão, ética, moralidade e salvação acima de tudo. Penso que esta oração, praticamente, um voto de fé, de crença, desses valores que talvez pela sua ausência, de valores de espiritualidade, de religiosidade, de confiança que o Ser Supremo norteia a nossa vida, norteia os nossos passos, e se não acreditarmos nisso, nós vamos ver que esse grau de intolerância e de violência que hoje a gente vê pelas estatísticas no país, é a falta de Deus no coração das pessoas. É a falta de Deus na mente das pessoas. É a falta da compreensão de que temos que nos respeitarmos uns aos outros, na família, na escola, no trabalho, mas especialmente aqui, numa casa política em que nós, senadores, caro amigo senador José Medeiros, nós representamos o anseio da sociedade numa mudança para melhor, nunca evoluindo, nunca retrocedendo nesses valores espirituais. E é exatamente isso, a minha crença, a minha convicção de que o que está faltando hoje é isso. E, precisamente, Lutero foi um visionário, porque há 500 anos, 5 séculos, ele tinha como meta, como prioridade, a educação, o ensino, considerado o pai da educação pública. Defendia há 500 anos que, a partir da educação, vem a mudança da sociedade, e assim dizia para o governo investir mais. Criticava o fato de se gastar mais com armamentos do que com escolas. Lutou também pelos direitos sociais, para que todos tivessem respeito à vida em primeiro lugar. O pastor Nestor Paulo Friedrich afirma que, ainda que a reforma luterana deu força à busca pela igualdade, a briga de Lutero, disse ele, era para que meninos e meninas tivessem acesso à escola, um desafio semelhante aos que temos ainda hoje em uma sociedade notadamente patriarcal, de lutarmos pelos mesmos direitos para homens e mulheres. No nosso Brasil,
onde chegou no início do século XIX com os imigrantes alemães, o luteranismo marca presença principalmente nas regiões sul e sudeste. Ficam no Rio Grande do Sul, onde se estima que estão mais da metade das pessoas que se identificam como devotas dos ensinamentos de Lutero no país, as sedes nacionais das duas instituições luteranas brasileiras, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O Rio Grande do Sul é o estado que abriga o maior número de luteranos no Brasil. Segundo dados da própria igreja, são 630 mil pessoas devotas aos ensinamentos de Lutero no nosso estado, mais da metade do total brasileiro, estimado em 1,2 milhão de seguidores. Essa distribuição é consequência direta da grande imigração de alemães em território gaúcho, muitos trazendo consigo as ideias que guiaram a reforma. Em todo o mundo, são cerca de 70 milhões de pessoas que denominam a si mesmas como cristãos luteranos, como forte presença nos Estados Unidos e também na Europa Ocidental. E o Senado começa também essa celebração com essa iniciativa do senador José Medeiros e de outros senadores dos 500 anos da Reforma Protestante, nessa sessão especial. O aniversário da Reforma é comemorado no dia 31 de outubro. O pedido de realização foi, como disse, uma iniciativa muito oportuna do senador José Medeiros. E só para lembrar das celebrações que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul ontem, lá em Santa Rosa, lá na região noroeste do Rio Grande do Sul, uma cerimônia reuniu 2.000 pessoas para essa celebração. Apenas para dar a ideia e a dimensão da relevância que tem a participação da profissão, da confissão luterana no nosso estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos várias comemorações, desde 2011, um grupo de trabalho se reuniu para organizar as comemorações da Reforma Protestante no Rio Grande do Sul. Em outubro, mês que está marcando os 500 anos da Reforma, as igrejas evangélicas de confissão luterana no Brasil e a Igreja Luterana do Brasil intensificam as atividades, buscando lembrar e relembrar a história de Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, e atualizar as suas ideias para as necessidades dessa sociedade moderna que anda tão depressa. E por andar muito depressa, uma comunicação, como disseram os líderes da igreja, ela está perdendo esses valores e nós não podemos perder de vista isso. Algumas atividades no Rio Grande do Sul. No dia 24, em Porto Alegre, houve a apresentação da Orquestra da UBRA, 45 músicos. Também no último dia 28, em Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana, foi palco do evento Raízes e Legado dos 500 anos da Reforma Luterana. O espetáculo contou a história de Lutero e da Reforma, com o uso de recursos da dança e da música. O evento cultural foi apresentado pelo ator e historiador Werner Sunemann, que é luterano. Também foram realizadas sessões solenes na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. No dia 31, em Porto Alegre, às 20h30, quando se completam os 500 anos da Reforma, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a OSPA, fará um concerto no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria dizer também, de 6 a 9 de novembro, em Porto Alegre, vários debates reunindo a nossa academia, a Universidade Federal, a PUC, também a Universidade Federal, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento, a Fundação Alexander von Humboldt e várias outras instituições estão fazendo. E como eu lembrei, em vários municípios, Restinga Seca, foi realizado um encontro sinodal no dia 29, Vera Cruz, houve um grande culto distrital no dia 22, e, como eu disse, em Santa Rosa, no final de semana, mais de 2.000 pessoas participaram do culto para celebrar os 500 anos. Por isso, a senadora gaúcha vem aqui não só para compartilhar com o senador José Medeiros essas reflexões, mas também por dizer que este visionário, Martinho Lutero, pensava há 500 anos que hoje nós estamos, às vezes, nos esquecendo. Prioridade à educação. Onde há educação, não há corrupção. Onde há educação, há o conceito e a consciência dos seus direitos, mas também dos seus deveres.
E é isso que um pregador como ele, um visionário como ele, que fundou a Igreja Luterana, ele mostra claramente esses caminhos da retidão, da honestidade, da responsabilidade na casa, na família, na relação com todas as pessoas. E esse é o legado maior que nós devemos, em homenagem e honra a este homem que se preocupou com uma sociedade mais justa, nós devemos retribuir praticando. Muito obrigada e parabéns, senador José Medeiros.